Atenção, atenção! Olá, boa noite, pessoal. Como estão? Vamos começar aqui o nosso Conversa no Ninho, nosso papo semanal. Toda segunda-feira estamos aqui a partir de 9h30 da noite, conversando sobre várias coisas aí dessa loucura que é a maternidade, a paternidade, né? A gente vai conversando para a gente tentar diminuir um pouco das nossas angústias, um pouco dos nossos incômodos. A gente vai tentando aí nessa trajetória construir um diferencial aí, um pouco de conforto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós não temos um tema específico, mas nós temos um tema de muito interesse, que é esclarecer as dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês foram trazendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e que por um motivo ou por outro acabava que a gente nunca conseguia responder. Então hoje nós vamos passar por todas elas. Então hoje é um papo muito mais solto, é uma troca maior e a gente vai construindo isso juntos. Tudo bem? Vou dar um tempinho para todo mundo entrar, enquanto isso estarei aqui molhando o bico. Oi, Dri, bom ver você aqui também. Gente, a Adriana entrou aqui agora, vamos fazer mais um lembrete, já está rolando. Vocês estão vendo que eu estou falando sempre aqui disso. Combrare, Congresso Brasileiro de Relacionamento, começou hoje. E se você ainda não viu, dá tempo de correr atrás, viu? Vai lá, porque assim, tá incrível, tem muita coisa legal acontecendo, são 20 palestras. Então, não perca essa chance não, corre, que você ainda consegue ver aí os próximos dias, ver se você consegue ter algum pacote para pegar o que já passou. Não perca não, viu? O primeiro dia ainda vai estar em exibição até amanhã de manhã. Então, assim, vocês corram aí para vocês poderem assistir, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre sono, dúvidas que as pessoas foram trazendo. Oi, Dani! Foram trazendo para mim aqui. E eu organizei aqui mais ou menos em alguns grupinhos. Então, assim, se você não está ouvindo ainda a sua pergunta por aqui, vai ficando até o final, porque ela deve estar por aqui, tá bom? Bom, gente, o primeiro tema, que é um tema que a gente sempre recebe muita coisa, que é quando a gente associa amamentação e sono. Então, assim, é impressionante como isso dá pano para manga. Por motivos óbvios, né, gente? Que esses assuntos realmente eles não são possíveis de serem separados. Então, assim, gera muita confusão, gera muita dúvida. Então, vamos começar por aí. Vamos começar pontuando esse assunto. Amamentação e sono. Vamos lá? Falar sobre o que os nossos seguidores aqui trouxeram? Vamos ver? Então, vamos lá. Piedade Belchior falou o seguinte: bebê 2 meses, dorme muito, quase não mama, perdendo peso. Eu adorei ter a chance de começar por esse assunto aqui, porque geralmente quando a gente vem conversar aqui sobre sono, é muito comum a gente falar sobre falta de sono, sobre bebê que não dorme, bebê que está sempre resistindo e não encontra o seu soninho, e a gente começa a conversar sobre todas essas dicas. Só que esse comentário agora me deu a chance da gente conversar sobre uma outra perspectiva, que é muito importante da gente falar também, especialmente quando os bebês estão no primeiro trimestre, que é isso aí. E quando o bebê dorme demais? É possível isso acontecer? É possível ter um bebê que durma demais? Sim, é possível. E é o que a Piedade está trazendo para a gente e a gente vai conversar um pouquinho aqui agora. Por que isso é preocupante, gente? Quando o bebê está ali no seu primeiro trimestre, a gente sabe que ele ainda está desenvolvendo a sua melhor capacidade de amamentação, ele ainda está desenvolvendo as suas habilidades para isso. Então é um momento, especialmente lá no primeiro mês e tal, que o pediatra fica assim, olha, fica muito ligada, não deixa intervalos longos, não deixa o bebê muito tempo dormindo, porque ele precisa amamentar de tempos em tempos, não é assim? Só que ela já está falando que já está com 2 meses e isso está acontecendo. Eu tenho que me preocupar? Se você for olhar lá para a tabelinha, que é aquela tabela referência que todo mundo, quando vai falar de sono, se pauta por essa tabela, que é a tabela da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e todo mundo que trabalha com sono trabalha com ela, aquela famosa tabelinha que vai dizer assim, quanto que um bebê deve dormir por faixa etária, né? Então a gente vai ter lá que os bebês de 2 meses de idade, eles podem dormir
entre 19 e 20 horas durante um dia de 24. Então é muito tempo. Então a pessoa deve olhar e deve falar assim, mas Ana, não é esperado que ele durma tanto assim? Dentro desse critério, ainda podemos dizer em dormir demais? Podemos, sabe como? Quando a gente olha para outra coisa que é muito mais importante do que o número em si, do que uma tabela, que é comportamento. Então, e aqui ó, ela acabou de entrar, Piedade. Ela trouxe pra gente o seguinte, ele está perdendo peso. E aí é preocupante. E por que que isso acontece? Por que que isso pode ser preocupante? Porque um bebê, quando ele está muito pequenininho e ele não mama o suficiente, o que que acontece ele pode entrar num quadro que a gente chama de hipoglicemia. Ele pode estar hipoglicêmico. Então, quando o bebê está hipoglicêmico, qual é a característica que acontece com isso? Ele vai dormir mais. E isso não é legal, né? Isso é perigoso. Eu tô falando, essa é a questão da hipoglicemia, gente, é principalmente com o bebê de primeiro mês, tá? Depois isso vai se normalizando e tal. Mas aos 2 meses de idade, que ainda está no primeiro trimestre, se o bebê está perdendo peso, a gente tem que olhar e falar, opa, tem alguma questão aqui acontecendo. Será que justamente por ele não estar amamentando do jeito que ele deveria, ele está dormindo mais? Então é muito importante sim envolver o pediatra dentro dessa história, conversar com o pediatra sobre isso, o que ele recomenda que seja feito, e eu imagino que essa recomendação vai passar por acordar o bebê em intervalos estabelecidos para que ele amamente, né? Para que não aconteça dele ficar tanto tempo sem mamar e entrar nesse quadro aí de baixa nutrição, onde ele acaba perdendo peso, tá bom? Então, assim, é muito importante a gente entender, gente, que tudo que a gente busca na nossa vida, não só para o sono, mas para tudo, é o equilíbrio. Então, a gente fala muito sobre a importância de dormir o quanto se deve, mas é muito importante também que esse sono não seja excessivo e tire do bebê a probabilidade de estar fazendo outras coisas. Então, a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo, olhar com atenção e envolver, sim, o pediatra dentro dessa parada, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a próxima pergunta que a gente tem aqui dentro dessa história? A Fer trouxe o seguinte, como saber se o bebê está largando o peito ou é apenas uma fase? Ela diz que o bebê dela tem 4 meses e 3 semanas, quase 5 meses. O que acontece, Fer? Nessa faixa etária, se o bebê está tendo uma amamentação exclusiva, se o bebê está em livre demanda, é muito improvável que o bebê esteja demonstrando desinteresse pelo peito. Então pode ser sim alguma fase, né? Alguma coisa que ele está descobrindo, alguma habilidade que ele está desenvolvendo. Então isso pode justificar essa perda de interesse. Agora, se outros fatores estiverem acontecendo aí, por exemplo, chupeta, mamadeira, que a gente sabe sim que promove confusão de bicos, né? Quando um bebê às vezes precisa entrar numa introdução alimentar mais precocemente, porque uma mãe tem que voltar a trabalhar ou alguma coisa parecida, isso também pode ser o gatilho, porque o que acontece? Todas as vezes que a gente traz outras possibilidades para esse bebê, 2 coisas acontecem, o bebê começa a ficar mais interessado naquela história, né? Naquelas outras possibilidades, ao mesmo tempo que a produção de leite também sofre uma redução. Então, assim, é isso que você precisa entender. Qual é o lugar que você está dentro dessa história? É o primeiro caso que eu falei aqui agora ou é o segundo caso? Se o bebê estiver recebendo outras possibilidades, outros recursos dentro disso, mas você quer recuperar essa amamentação, você quer recuperar essa amamentação exclusiva, você tem total chance de fazer isso. Você vai ter que se dedicar a isso e tirar esses outros recursos de cena, tá? Para que você consiga trazer essa amamentação, trazer de volta aquele seio exposto, aquela oferta, né, irrestrita, porque aí o bebê volta a se interessar. Agora, se você estiver no outro contexto, realmente é delicado. E, gente, é verdade, quando a gente fala em confusão de bicos, o que as pessoas pensam, elas pensam muito especificamente na questão do bico propriamente dito. Aí a pessoa vai lá, investe um dinheiro naqueles famosos, né, bico formato de pétala, ou bico de vai para lá, vai para cá, com uma textura que é semelhante à pele, ou então com aquelas reduções de furo para controle de fluxo, piriri pororó.
E aí as pessoas acham assim, não, isso vai resolver o problema, porque não vai ter confusão de bico. Só que quando a gente fala dessa confusão de bico, gente, a coisa vai muito além disso. Não é simplesmente o bico propriamente dito, é a dinâmica do mamar, ok? Porque vamos lá, o que acontece? Como eu já falei aqui algumas vezes e volto a falar, que é importante a gente repetir isso, quando a gente está falando de uma amamentação, gente, a gente tem sempre que se lembrar que o seio não é uma mamadeira. Então, o leite, ele não fica aqui no peito, prontinho ali para o bebê colocar a boca e fazer assim e sair leite. Não é assim que é o processo, né? Então, assim, eu costumo dizer que o leite, na verdade, está aqui, porque é um processo hormonal. Então, assim, o bebê precisa começar a estimular ali aquele seio através da sucção não nutritiva, que vai dar um comando cerebral, que vai liberar o hormônio, que aí sim vai ter a descida do leite, certo? Então, o que acontece? O bebê, ele vai precisar ficar ali até o leite chegar. Tudo bem? Então, quando ele entra em contato com outros recursos, a dinâmica é diferente. E com isso, ele começa a ficar com uma preguiça desse processo todo no seio. Porque além de ser um processo que é mais lento, é um processo que envolve um esforço maior do bebê. Tá? Então, quando a gente fala de confusão de bicos, na verdade, não pense ali no apetrecho apenas, no que está ali na frente. Pense em toda essa dinâmica. Então, quando a gente fica ofertando outros recursos, a chance é muito grande. Aí é o momento de falar assim, mas Ana, peraí, eu tô voltando agora pro trabalho, eu não vou ter condições de ficar o dia inteiro com meu bebê, né? Então, assim, ele vai tomar meu leite, mesmo que eu deixe o leite ali, mas o que eu faço? Você tá dizendo que não pode usar mamadeira? Realmente, gente, o último de todos os recursos deveria ser a mamadeira. Tá? Na frente disso, você deveria tentar outras coisas. O copinho de boca larga, a colher dosadora, tentar o canudinho, tentar o copo de transição com bico rígido e sem válvula, tentar outras formas de ofertar esse leite para o bebê que não a mamadeira, justamente para que permita essa relação mais ativa do bebê com o processo de mamar e que isso não gere uma confusão e o desinteresse da amamentação, ok? E junto do que está sendo feito com o bebê, se você está voltando para o mercado de trabalho, você vai precisar lembrar que enquanto você estiver lá, você vai precisar estimular essa produção. Então, naquele intervalo em que o bebê mamava, você vai precisar tirar o leite no seu trabalho. Porque se a mama não for estimulada, realmente você vai ter uma redução de produção. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Que mais que eu gostaria de falar aqui para vocês? Outra pergunta. Ainda dentro da amamentação, tá, gente? Agora a gente vai para a contramão do que eu falei até agora, que é aquele mais tradicional, né? E assim, e aquele bebê que só quer saber de peito. O que a gente pode falar sobre isso? Aí a gente tem aqui a Fernanda que falou assim, Fernanda Cris Santos. Ela fala, 2 meses, só gosta de dormir no peito, coloca na cama e quer peito de novo. E vem também a eu não sei qual é o nome, que é Velana Aline. Deve ser a Aline com o sobrenome dela, né? Então a Aline fala assim, bebê de 2 meses não dorme, só fica no colo, dia e noite é assim, não chora, só colo, peito, mãe zumbi, tá? Então, gente, o que acontece? O que a gente pode falar desse caso? Os 2 casos eu botei eles juntinhos, não à toa, porque eles realmente são muito semelhantes. A gente está falando nos 2 casos de bebê de 2 meses, que só quer ficar no peito, que dorme ali e tal. Nessa fase de primeiro trimestre é a famosa esterogestação. Então esse bebê, ele vai ter uma necessidade muito grande de peito mesmo e de colo mesmo, né? Como eu acabei de falar, ele está implementando esse processo todo, ele está descobrindo essa mamada mais efetiva e ele está descobrindo uma forma dele resolver melhor essas necessidades que ele tem. Tudo bem? Então ele vai ter mais demanda por colo e mais demanda por peito. Agora tem uma coisa que eu gosto sempre de relembrar quando a gente está falando com essa faixa etária, é que é o seguinte, gente, é muito comum a gente se esquecer que mamar cansa e que o bebê ele pode dar uma paradinha no meio desse processo para um cochilinho, né? Ou então um simples descanso, para logo ele voltar a mamar. Só que a gente se esquece disso, então a gente tá dando peito. Aí o bebê faz uma paradinha, a gente fala assim, pronto, dormiu. Aí a gente quer tirar ele do peito para botar no berço, aí o bebê grita.
Porque, na verdade, ele não estava dormindo, ele estava só descansando. E aí a gente fica naquele processo, né, que a gente vai construindo aquele ciclo vicioso, que o bebê está cansado, então a gente bota ele para dormir, só que ele não mamou efetivamente, então ele está com fome, aí ele vai acordar logo em seguida, ele vai voltar pro peito, só que ele está cansado, então ele vai mamar um pouquinho e vai dormir logo, e aí vai ficando aquela loucura, que é essa vida de bebê que não sai do peito e só mama e dorme ali mesmo, né, sem você conseguir fazer nada. Então o que acontece dentro disso? É uma fase? É uma fase, mas a gente tem como melhorar essa fase? Tem como melhorar essa fase. Como a gente entendendo que se a gente tirar o cansaço de cena, se a gente deixar esse bebê mais descansado, mais pronto para a mamada, a gente pode interromper esse ciclo que ele está fazendo hoje. Então, qual é a dica prioritária que a gente tem que dar aqui? Esse bebê precisa sim descansar, né? Então a gente precisa promover mais tentar alguns recursos para a gente fazer com que esse sono dure um pouco mais e considerar o seguinte, que a gente vai oferecer o peito não para botar o bebê para dormir, mas quando ele acorda. Então, quando o bebê acorda, que ele vai estar no que a gente chama de estado alerta de consciência. Então, a gente pega esse bebê, coloca ele no peito, que ele vai estar mais desperto. Então, ele vai ter muito mais condições de fazer uma mamada mais efetiva, tá? Então, primeiro, descanse o seu bebê. Encontre aí recursos para você fazer o bebê descansar. Depois disso, assim que ele dormir bastante uma sonequinha, mesmo que seja no seu colo, mas dormir assim por pelo menos uma hora e pouquinho, você já oferece logo o seio e deixa ele mamar bastante, estimulando essa mamada, fortalecendo os dois reflexos de ejeção de leite. Então tá mamando aqui, o bebê começou a desinteressar, traz pro outro peito, bota ele para mamar no outro peito, tenta fazer a ordem manual durante a mamada. Use os recursos que você tiver para fazer dessa mamada também um processo efetivo. Porque aí você vai começar a sair do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso, onde o bebê vai dormir melhor e vai amamentar melhor. Ok? Então vamos lá, Piedade. Estou confusa, meu bebê 2 meses está ganhando pouco peso, estou completando com fórmula. Não sei a hora de dar, às vezes dou peito e fórmula e ele bota para fora como um vômito. Olha, a melhor maneira que você tem de resolver isso é conversando com o pediatra. Porque o que acontece? O pediatra, ele vai conhecer o seu bebê na profundidade. Ele vai saber assim, olha, qual é o peso que ele tá, qual é a quantidade de fórmula que tem que ser dada, qual é o intervalo que pode ser dado para isso, como que você vai conjugar com o peito. A única dica que eu te dou é tente evitar a mamadeira e tente fazer o processo de relactação, que é quando você faz uso daquela sondinha, né? Que você coloca a fórmula dentro de um recipiente pequenininho, que você coloca aqui perto do seio e você usa um catéterzinho, uma mangueirinha, que você coloca assim associado no bico do peito, para que o seu bebê possa mamar ao mesmo tempo o seu peito e a fórmula, tá? Se essa foi a indicação do pediatra, entrar com fórmula logo agora. Então, se você fizer esse processo de relactação, você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Você está garantindo essa nutrição do bebê, ao mesmo tempo que você continua estimulando essa mama para que a gente não tenha uma perda no processo de amamentação. À medida que o bebê vai ganhando peso, a ideia é que essa sondinha saia de cena e a amamentação siga sozinha, à medida que o bebê for se desenvolvendo e for melhorando ali o seu padrão de peso e de crescimento, tá? Mas eu não gostaria de, à distância, sem conhecer o seu bebê, entrar na ousadia de te indicar o que fazer em termos de quantidade, em termos de frequência, porque eu acho que eu estou invadindo uma seara que não é minha, tá? Então, assim, o ideal é que você conversa essa sonda. Então, existem kits que são kits de relactação, que você pode procurar, que eles vêm prontos. Só que eles acabam sendo mais caros de você encontrar no mercado. Então, a dica que dá é você encontrar uma mangueirinha de catéter, dessas que são avulsas, né? Que você encontra em qualquer farmácia ou nesses lugares que tem equipamentos ou itens hospitalares. Então, é uma sondinha de catéter. Depois eu passo para você aqui, porque eu vou confirmar aqui qual é o tamanho dessa sondinha. Eu acho que é 4, mas eu vou confirmar, que é uma bem fininha assim. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar qualquer copinho de mamadeira que seja estreitinho e comprido, que você possa colocar aqui no meio do seu seio. Você pode botar pendurado ou pode botar dentro do próprio sutiã.
aquele copinho, sabe? E aí você liga essa mangueirinha do catéter, ela vai ficar dentro do copinho e a mangueirinha sai e vai ficar presa aqui com um esparadrapozinho desse de pele, né? No seio, para que a pontinha da mangueirinha fique bem aqui no mamilo e o bebê possa abocanhar as duas coisas juntas, tá? Esse é o processo de relactação. Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, pergunte para o próprio pediatra ou ainda, se você não tiver condição de contratar uma consultora de amamentação, descubra um banco de leite que tenha perto da sua casa, vá até lá com o seu bebê, né? Porque é importante que eles vejam como está acontecendo o processo de amamentação e eles vão te orientar direitinho o que fazer e de que forma, né? Qual é o cuidado que você precisa ter com esse processo, tá bom? Então vamos ver aqui. Mãe Nuninho, venho carinhosamente pedir sua ajuda. Conhece a história da... Ela e a mãe necessitam da sua ajuda. Conhece a história dela. Ô, gente, não é o momento para isso, tá? Obrigada, mas você pode mandar sua mensagem depois pra gente ver qual é a relevância da gente estar falando aqui, tá bom? Então vamos seguir aqui, gente. Agora a gente vai entrar num outro assunto aqui, mas eu queria lembrar, se alguém ainda tiver dúvida em relação a essa história de amamentação versus sono, vai lá no YouTube, no nosso canal lá, Mãe no Ninho, que tem todas as nossas lives gravadas e tem uma live que eu fiz especificamente sobre isso, que chama Amamentação e Sono. Lá tem várias dicas também sobre esse processo, tá bom? Então, seguindo aqui, aí vem a Dani, que eu já vi que já tá por aqui, que perguntou o seguinte: como dissociar o peito para dormir? Para dormir com outras pessoas é um sufoco. E não aceita chupeta. Bom, Dani, esse é o assunto recordista quando a gente fala de sono de bebês, né? Como que a gente desconstrói essa associação tão forte, que é uma associação que foi construída desde lá do início do processo, quando o bebê é pequenininho. A gente estabelece isso até pelo que eu acabei de falar aqui, essa necessidade que a gente tem de fortalecer essa amamentação para bebês pequenos, né, para que o soninho deles também e todo esse processo de esterogestação seja respeitado. Só que aí o tempo vai passando e a gente não sabe, porque não recebeu essa informação, sobre a importância de olhar para esse processo com olhares mais atentos, para tentar entender o timing de cada coisa. E aí o que acontece? Constrói-se essa associação que depois é difícil da gente separar. E a única coisa que eu te digo é que assim, a única forma de desconstruir essa associação é tirando ela de cena. Não tem uma outra maneira, né? Porque vamos pensar aqui juntos. A gente não quer que o bebê deixe de mamar, porque a amamentação ainda é importante para ele, né? E somado a isso, a gente quer que ele aprenda de uma outra forma, mas acontece que ele sempre fez desse jeito. Então, sozinho, ele não vai virar e falar assim: tudo bem, agora beleza, agora eu não preciso mais do peito. A gente vai precisar oferecer para ele outra alternativa. A gente é que precisa para ele trazer um outro olhar para isso, que é o quê? Quer mamar? Pode mamar quantas vezes quiser, né? E a gente reforça isso sempre, mas não pode dormir com a boca no peito. Então, você vai precisar trabalhar isso. Existem técnicas, existem recursos que a gente utiliza, né, para orientar a mãe sobre como que constrói esse timing, ele se tira, ele se coloca e tal. Mas em linhas gerais, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: esse caminho se constrói com os 3 ênsias, que é persistência, consistência e paciência, né? Então tem que passar por esses 3 ênsias junto de muito amor, sabendo que assim, o que você está fazendo é ensinando para o seu bebê um outro processo. Como que você pode fazer isso de uma outra forma? É isso que você está falando para ele, tá? Assim, olha, você vai dormir com o carinho, com o conforto, com a ajuda da mamãe, só que não mais no peito. Então vai ter uma substituição, você vai dar um pouco mais de colo para ele, talvez role um tempo assim de ele precisar do colo para dormir, porque na verdade você está desconstruindo essa primeira associação que é tão forte, mas já é um grande processo, um grande avanço, porque como você mesma colocou, quando a gente tem o seio, isso significa ter só a mãe, né? Quando a gente começa a ampliar essa oferta de conforto, quando a gente começa a mostrar para o bebê o seguinte, que ele não precisa só do seio, mas ele pode ter conforto de outras formas e de outras pessoas, já é um primeiro avanço significativo dentro dessa história. Tudo bem? E é esse o processo que a gente precisa fazer. Esse é o caminho que eu te convido a entender como que você pode fazer e encarar, né? Porque assim,
Não é fácil, não é automático, tá, gente? Não é da noite pro dia que a coisa acontece, não. É um processo mesmo, é de repetição mesmo que a gente mexe em hábito. Como a palavra fala, é um hábito. Então a gente não troca um hábito no estalar de dedos, tudo bem? Então vamos lá. Seguindo aqui. Eu separei também 2 perguntas por assunto que eles têm familiaridade. Então a gente vai falar sobre eles juntos aqui. Olha, esses coraçõezinhos, eu gosto tanto desses coraçõezinhos, gente. Eu podia ficar aqui só olhando. Obrigada. Então vamos lá. Camila, meu filho não dorme à tarde. E a Paty fala assim, ele chora muito para dormir, o que eu faço? Quando a gente tem casos parecidos assim, gente, que é muita resistência para dormir, né? Ou um bebê que você percebe que ele só chora e não dorme, e reluta. O único caminho que a gente tem também de resolver isso é olhar para a rotina, olhar para todo esse dia, para entender como que ele está construído. Então, assim, tudo tem que estar em equilíbrio dentro desse processo. E quando eu falo rotina, embora a gente esteja nesse guarda-chuva do sono, não é só o horário de sono que a gente tem que olhar, isso também, né? Então, assim, qual tá o intervalo de soninho do bebê, que é a famosa janela de sono, essa soneca estão durando quanto tempo, está compatível com a necessidade dele? Ele está dormindo quanto que ele precisa? Porque às vezes a gente se esquece de um detalhe importantíssimo, que o bebê vai crescendo e vai mudando. Então ele passa a ter uma necessidade diferente de dormir durante o dia. E a gente precisa respeitar isso. Quando ele é bem pequenininho, é o contrário. Às vezes a gente acha que assim, mas ele faz 2 sonecas por dia. Só que se ele está no primeiro mês de vida, 2 sonecas não é nada. Então a gente precisa entender o que é isso, o que é o sono esperado por faixa etária e como que a gente persegue isso. Só que para você chegar lá, para você alcançar esse soninho de qualidade durante o dia, que a gente tanto fala, você não vai conseguir fazer sem olhar para todos os elementos dessa rotina. Então, assim, como é que está a alimentação? Ele está comendo bem ou mamando bem? Ele está fazendo as atividades que ele precisa durante o dia? Ou seja, o dia está sendo sinônimo de produção, né, de atividade, mas na medida que o bebê dá conta, porque senão vira o quê? Superestímulo. E bebês não podem ser superestimulados, porque senão o sono sofre muito, né? Como é que está aquele ambiente de sono? Está adequado para o bebê? Ou está faltando alguma coisa? Ou tem alguma coisa a mais? Ou tem alguma coisa a menos? Como é que está os rituais de sono? Como é que estão as rotinas? Como é que está o pré-sono desse bebê? Como é que estão os aspectos emocionais da família? Como é que está a mamãe? Como é que está o bebê diante disso? Vocês sabiam que isso conta? Conta. Então, assim, se a gente está num processo de muita ansiedade, isso também reveste todo esse contexto e torna muito mais difícil esse soninho acontecer, tá? Então, recapitulando aqui, alimentação, atividades, horário de sono compatível com a idade, soneca em tempo adequado, soneca nem curta demais e nem longa demais, ambiente de sono, ritual de sono, pré-sono, aspectos emocionais. São os 7 aspectos de ouro que a gente usa para a gente montar essa rotina ideal, tá? Porque sem isso, realmente vai ser muito difícil de vocês atingirem aquela história. E mais do que isso, vai ficar muito difícil vocês entenderem assim, qual está o gatilho daquela criança? Por que que o meu bebê não está dormindo bem? Né? Porque muita gente me faz uma pergunta assim, o que está acontecendo que não dorme bem? Como eu tenho aqui, ó, a Mari, que falou assim, minha bebê não aceita o berço e acorda várias vezes gritando à noite. Minha bebê dorme 8h30, que é a Dani também, e desperta todos os dias às 3 horas da manhã. Às vezes mama, outras vezes bem pouco, o que será? Ou então aqui a P512, o meu filho dorme das 13 às 16, ele está dormindo muito, ele tem 1 ano e 5 meses, está normal? Nesse caso eu já posso responder de bate-pronto, a soneca está longa demais. Né? Tá fazendo 3 horas de soninho, o máximo para essa faixa etária 2h30 durante o dia. Mas as outras perguntas, gente, não existe uma resposta objetiva. Eu não tenho como virar e falar assim, Dani, sabe por que ele está acordando 3 horas da manhã? Por causa disso. Não tem como fazer essa resposta. Sabe por quê? Porque a gente só consegue entender qual é o gatilho, onde que está o problema, se a gente estabelecer essa rotina durante o dia do bebê.
Se a gente fizer tudo aquilo direitinho, do jeitinho que tem que ser feito, cuidar de cada um desses aspectos, na hora que a gente cuidar de tudo direitinho, aí a gente vai entender o que está acontecendo. É o famoso checklist, né? Você faz aquela listinha e vai checando ponto por ponto. Aí você vai entender, sabe o que está acontecendo? Ela não está aceitando ir para o berço e fica chorando sem parar porque está cansada. Porque o dia não está sendo adequado para ela. Eu acho que ela acorda às 3 horas da manhã porque eu passo o caminhão de lixo naquela hora lá debaixo da minha janela e é um barulho muito grande, ela acorda naquele horário. Eu acho que ela está acordando toda hora no meio da madrugada porque, na verdade, está se acostumando a dormir no meu colo, então, na verdade, é a associação. Porque quando acaba o ciclo de sono, acorda. Se você não fizer todo esse processo, todo esse caminho, você não vai conseguir. O que é isso, gente? Olha as coisas que as pessoas vão mandando. Isso aqui deve ser robô, né? Socorro. Então, vamos lá, minha gente. Voltando para cá, então. Então, quando a gente faz todo esse checklist, a gente vai conseguir identificar onde é que está o gatilho. Sabe? O que é que está acontecendo com aquele bebê para que aquele sono não esteja acontecendo do jeito que a gente gostaria, do jeito que era esperado para aquela faixa etária. Tudo bem? Então vamos lá. Que mais que eu quero trazer aqui para vocês? Que é uma coisa importante. Depois que vocês fizerem todos esses ajustes da rotina, que vocês entenderem onde é que está o gatilho, lembre-se de uma informação muito importante. Não é de imediato o resultado. Tá bom, gente? Que eu falei lá atrás sobre a questão do hábito. A gente precisa persistir. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim com a seguinte questão. Ana, tirei o dia de hoje, sentei, organizei tudo, fiz a soneca bonitinha, cuidei, foi no tempo certo, no horário certo, tudo certinho. Só que sabe o que aconteceu? A noite continuou sendo um caos. Acordou muitas vezes. Então não é assim, sabe, gente? Não é imediato, tipo, fez hoje, colheu o resultado hoje. Ou então, às vezes, acontece da gente estar começando um trabalho e aí acontece o contrário. Acontece assim, do bebê tá no processo que a gente tá cuidando de tudo, para que o sono fique direitinho. Só que o que acontece? Num dia degringola tudo, aí fala assim, hoje ele dormiu bem, tá vendo como não tem nada a ver essa história da soneca? Então entendam, gente, não é imediato. O que você faz hoje, você pode colher só daqui a algum tempo, seja na perspectiva do positivo ou do negativo. Então, continue trabalhando com determinação que você vai chegar lá. Tô tentando ver aqui como que eu melhoro um pouco essa luz aqui, que ela tá cheia de sombra. Mas, enfim, uma hora a gente chega lá, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém falou alguma coisa. Qual o horário ideal? Então, assim, o horário ideal para dormir nessa faixa etária é no meio do dia, né? Porque é uma soneca só, então não é no meio do dia, é no meio do tempo que ele fica acordado. Então avalia lá que horas que acorda de manhã, que horas que dorme de noite e coloca no meio. O tema de hoje, para alguém que perguntou aqui, Fê, o tema de hoje é resolver as dúvidas que foram chegando para mim e que eu não tinha tempo para responder, mas que as dúvidas de muitas vezes é dúvida de todo mundo. Então eu adoro fazer essas lives de vez em quando, porque a gente passa o rodo, como dizem aí, a gente zera todos esses placares aí que estão acontecendo, tá bom? E bom, gente, aí você foi lá, você fez essa rotina, você ajeitou tudo, tá tudo bonitinho, tá tudo certo, mas você tá percebendo que não tá tendo impacto nenhum, que já passou 1 semana, 2 semanas. O que pode estar acontecendo para que o bebê tenha aquela alteração no seu padrão de sono? Provavelmente pode ser uma regressão de sono. Pode ser, né, um marco de desenvolvimento que está acontecendo por ali. Ok? Então, vamos lá. A Ilana fala exatamente isso. Ela fala assim, bebê de 6 meses, dormia a noite toda sem acordar. Agora passou a acordar 3 vezes. O que será? Então, assim, você olha lá pro dia, tá? Se não mudou nada naquela rotina, se tá do mesmo jeito que sempre, se tá de acordo com a faixa etária dela, se você já vinha fazendo aquele soninho naquele intervalo, se a duração tá boa, se a rotina tá toda boa, se tá tudo certo e bebê começou a acordar, começou a resistir mais, provavelmente é uma regressão de sono, é um marco de desenvolvimento ali na área. Aí a Joelma perguntou assim, tem salto de crescimento com 2 meses e 8 dias? Não quer dormir e briga com o peito, tá muito enjoadinha. Na verdade, Joelma, o que é muito importante? Como eu falei aqui antes, a primeira forma que você tem
de tentar consertar, de você tentar melhorar o padrão de sono do bebê, é um olho na rotina. É tentar zerar todas aquelas questões, ok? Por quê? Porque muitas e muitas vezes, hoje em dia, com essas facilidades de aplicativo e de muitas coisas que ficam apitando pra gente, né, avisando a gente tudo que está acontecendo com o bebê, a gente tem vivido em torno de marco de desenvolvimento. A gente tem vivido em cima de salto de crescimento. Só que muitas e muitas vezes a gente põe na conta do marco uma responsabilidade que não é dele, porque às vezes a criança ainda não está em marco. Às vezes a criança está cansada. Às vezes a criança está com uma questão fisiológica, ela está com um quadro de alguma virose, ela está com um dentinho que está nascendo, ela está com cólica, né? Ela está com algum sinal de refluxo. Então, assim, o bebê está com algum outro incômodo no quarto e aí a gente vai achando que tudo é na conta do marco de desenvolvimento. Então, entenda uma coisa. Quando você está no marco de desenvolvimento, a gente tem... Peraí, calma, eu vou chegar lá, tá? Quando a gente está no marco de desenvolvimento, duas coisas que são importantes da gente entender. Primeira coisa, a gente vai ter que olhar para a rotina toda do dia para ter certeza se, opa, realmente está no marco de desenvolvimento. E se estiver no marco de desenvolvimento, aí, meu amor, segura na sua capa, força, determinação, porque aí você vai ter uma tarefa delicada. Por quê? Porque o marco de desenvolvimento, a gente sabe que ele pode durar até 6 semanas de estrago, de furacão. Só que o ideal é que você siga todas as orientações, todos os cuidados, mesmo no meio do furacão. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou dizendo para você que é muito importante que esse bebê deixe de dormir com a boca no peito, porque isso está fazendo mal a ele, né? Porque não é que está fazendo mal, mas está construindo esse hábito nele de que para dormir ele precisa da boca no peito, tá? O que vai acontecer? Se a gente entra no marco de desenvolvimento e aquele bebê vai acordar de hora em hora, sim, isso pode acontecer, tá? Numa regressão de sono, o bebê ele pode estar já dormindo uma noite inteira e de repente ele passa a acordar de hora em hora. Aí o que você faz? Você traz de volta essa história de trazer para o peito e deixar dormir no peito, porque você pensa assim, gente, eu já estou tão cansada e ele, tadinho, está cansado também, então vamos fazer isso. Então aí a gente vai reforçando de novo aquele hábito que a gente lutou tanto para tirar. Tá bom? E aí o que acontece? O marco passa, mas o hábito fica. Então, neste caso, eu sempre recomendo, trate o máximo de conforto possível para você, para que você dê conta de passar por essa fase, mas sem cair nessas ciladinhas que vão ter no meio do caminho. Tá bom? Então, vamos lá. Então, resumidamente, sobre essa história de, ai gente, que difícil, né? Esse robô aqui agora perturbando, aí eu deixo de ver as coisas que vocês estão me dizendo, para ter essa pessoa aqui bombardeando essas mensagens fakes aqui sobre esse caso. Que coisa triste. Então vamos lá. Qual o horário ideal para o bebê acordar cedo? A gente sempre fala o seguinte, também varia por faixa etária. Você tem que entender lá qual é a faixa etária do bebê. Então se ele já está com 1 ano e pouco, ele tem que fazer 11 horas de sono noturno. O ideal é que ele dormisse 8 horas da noite e acordasse às 7. Tá bom? Pode falar um pouco sobre a regressão dos 6 meses? Falo, os 6 meses é um período muito delicado, tá, Fê? Muito delicado. São muitas e muitas coisas que podem vir a acontecer com o bebê nessa faixa etária. Por que esse podem? Porque, na verdade, os bebês, eles não são feitos em série, tá? E é mais um motivo da gente não se fiar tanto com esses aplicativos, com essas coisas todas, que definem tudo exclusivamente pela data do bebê. E cada criança tem o seu próprio desenvolvimento. Então, umas podem ter o desenvolvimento motor mais avançado, outras vai ser de linguagem e por aí vai, tá? Então, na verdade, você pode vivenciar uma regressão de sono com um marco de desenvolvimento de uma maneira mais precoce com seu filho ou vir um pouquinho mais atrasado e tudo bem, ok? Então, assim, nos 6 meses, o que costuma acontecer? O bebê senta, aí ele já muda completamente a perspectiva de mundo. Ele estava sempre deitado, enxergando o mundo de uma forma, aí ele sentou, mudou a perspectiva. Pode vir dentinhos nessa faixa etária, né? Geralmente é quando começa a introdução alimentar, geralmente é quando a mãe volta a trabalhar e o bebê vai para uma creche, para alguma coisa assim. Então, só para você entender, um desses aspectos já é suficiente para trazer uma alteração no padrão de sono do bebê. Imagina tudo junto.
né? Então, 6 meses é realmente um período, assim, bastante delicado na vida desse bebê. Quando eu pego bebês de 4 a 6 meses ali nesse período para trabalhar, eu sempre falo muito com os pais. Eu falo assim, esse período é um período muito delicado, que é um período assim que a gente tem condições sim de melhorar o padrão de sono do bebê. Agora entenda uma coisa, a gente vai melhorar hoje, amanhã pode entrar um marco, e depois vai entrar outra mudança, aí tem um dentinho. Então é uma fase de muitas turbulências. Isso quer dizer que você não deva olhar e fazer trabalho nenhum? Não, isso quer dizer que você vai ter que orientar a sua expectativa, né? Mas quanto mais cedo você tiver condições de entender o que fazer em prol de um melhor contexto de sono do seu filho, tanto melhor, porque você vai ter mais chances de você estabelecer um bom padrão o mais cedo possível, tudo bem? Agora, trabalhe a sua expectativa, porque realmente tem chance de ter muitas mexidas nesse período. Tá? Rotina ideal de bebê de 2 meses esse aí é saber que assim, o bebê vai ter uma janela de sono muito curta, então provavelmente o que você vai fazer o bebê acordou, você já vai começar um processinho de colocar ele para dormir de novo e assim vai ser a sua vida, sabe? Porque realmente ele tem uma janela de sono muito curta ainda. Se o bebê tem uma rotina construída e sólida, os saltos de desenvolvimento tendem a não ser ruim. Isso não é de todo verdade não, tá? Isso depende muito de cada criança. Às vezes você pode ter uma rotina super certinha e ainda assim o marco chegar e dar uma degringolada geral naquele padrão. Tudo é possível. Depende muito da criança, depende muito da forma como está sendo encarada aquela regressão do sono pelos pais. Porque se os pais olharem para aquilo com um pouco mais de naturalidade, pensando assim, nossa, isso é um indicativo de que está crescendo bem, né? Porque é um marco, como a palavra diz, marco de desenvolvimento. Então, olha que coisa boa. Apesar desse cansaço extremo, beleza, vamos encarar essa história aí. Quando a gente consegue fazer isso, o que muda para o bebê não é só a rotina. Às vezes é esse olhar com menos ansiedade para o processo, tá? Tá, então, meu amor, se você não é fake, eu te peço licença que você está atrapalhando a nossa conversa. A gente conversa sobre isso depois, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Tá, deixa eu ver quem mais. Tá, então vamos lá, gente. Seguindo aqui, né? O que a gente tem aqui, então? Mais um comentário da Milena, que fala assim... Tirei a chupeta do bebê de 3 meses e isso interferiu na rotina do sono. Como retomar? Tá? O que é muito importante? A gente falou aqui agora sobre hábito, né, do bebê, sobre a necessidade que o bebê tem dele ter os seus sinais estabelecidos. Gente, mas que coisa difícil isso, dá vontade de desabilitar tudo isso, né? Que atrapalha todo o processo para todos nós. Mas vamos lá. Então, assim, o bebê, ele tem os seus próprios timings para eles entenderem que uma coisa mudou dentro daquele processo. A gente não pode precisar quanto tempo um bebê leva para ele sacramentar um novo hábito. Alguns estudos apontam 21 dias dentro desse processo, tá? Que são 3 semanas. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar fazendo, permitindo que o bebê tenha tempo de responder àquele estímulo novo que ele trouxe. Aí, se a gente acabou de tirar a chupeta do bebê, é natural que ele chore, que ele reclame, que ele mude o seu padrão, porque a gente está mudando o hábito dele. A gente está tirando um recurso que para ele era um recurso próximo a ele. Então é como se a gente estivesse deixando uma insegurança no bebê dentro dessa história. Tudo bem? Então o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, dar tempo. Então dar tempo, dar acolhimento, dar colo, dar carinho, dar muito conforto para o bebê, para que ele se sinta mais seguro, para que ele possa dormir bem. Tudo bem? E aí a gente vai ver como que a coisa vai se dar no dia a dia. Outra coisa é que a Vânia fala assim, bebê chupa a mão e acorda se dormir sem enrolar. O que fazer? Né? Então assim, se você está percebendo essa história, então talvez você não precise enrolar. Se você percebe que quando ele não está enroladinho, ele acorda mais, enrole se isso deixa ele melhor, mais seguro, tá? Agora outra coisa, essa coisa da mão na boca,
é uma coisa muito importante para o bebê, né? Desde quando ele está dentro da barriga da mamãe. Então, assim, um dos principais brinquedos do bebê é justamente essa mãozinha que vai para a boca o tempo todo, que ele suga a mão. Então, assim, esse processo para o bebê é muito saudável. Por isso, inclusive, que a gente não recomenda que fique botando muita luvinha no bebê, né? Então, assim, porque a gente tira essa sensibilidade dele. Então, deixa ele se descobrir, deixa ele entender o seu limite. Agora, se você está percebendo que ele está acordando demais e que isso está interferindo demais no sono dele, você pode tentar utilizar mais a questão do charutinho, que pode ser um recurso bom, tá? Deixa eu ver o que é mais. Até quantos meses é esperado o bebê acordar na madrugada para mamar? Ah, essa pergunta é muito interessante, Fê, e obrigada por ela. O que acontece? A gente precisa entender por que o bebê está acordando naquela hora. Será que ele está acordando porque ele tem uma necessidade nutritiva, porque ele tem uma necessidade afetiva ou porque ele está simplesmente precisando daquele recurso para voltar a dormir? Tcharam! Porque vamos lá, se o bebê está ainda implementando a sua amamentação, tá? Então assim, que são geralmente nos primeiros 3 meses de vida, ele pode vir acordar várias vezes porque ele ainda está sentindo essa necessidade de mamar. No segundo trimestre, porque ele ainda está organizando essa forma com que ele se alimenta. No segundo trimestre, ele já está fazendo mamadas bastante efetivas. Então ele já consegue ir lá para o peito e tirar do peito tudo o que ele precisa para aquilo. É o momento em que você, se você for prestar atenção, você que faz livre demanda, você já vai começar a perceber que o bebê, por conta própria, começa a organizar um pouco mais os horários de mamada durante o dia. Você já vai começar a ver uma sinalização de intervalos mais claros disso, que o bebê já vai começar a fazer 2 horas, 3 horas durante o dia sem mamar, certo? Aí o que acontece? Neste momento também de segundo trimestre, o bebê ele também já tem condição de entender que existem outros confortos também além do peito. Não estou querendo dizer que é para substituir o peito, eu estou falando além do peito. Então tem o peito mais os outros tipos de conforto, que é um colo, um carinho, um chamego, um falar com o bebê. Tudo isso entra dentro dessa conta, certo? E mais importante de tudo, independente do recurso que você está usando para acolher esse bebê, você pode acolher, confortar, ajudá-lo a encontrar aquela serenidade para o soninho, mas sem precisar fazer dormir ali, ok? Então vamos lá. Os bebês até 1 ano de idade é considerado normal ele acordar uma vez na noite. Acordou, mamou e dormiu no meio da noite. Entenda o que eu quero dizer com isso. Todo bebê de 1 ano precisa acordar uma vez para mamar? Não. O que eu estou querendo dizer é que se o bebê fizer isso, é considerado normal, mas muitos já não fazem mais isso. Muitos já conseguiram organizar esses outros fatores que eu falei aqui para você antes, certo? Então ele já entendeu que ele não precisa mamar de hora em hora na noite, porque ele não faz mais isso nem no dia. Ele entendeu que existem outras formas de conforto e ele entendeu o mais importante de tudo, que ele não precisa daquele recurso para voltar a dormir, porque ele já foi estimulado para dormir através de recursos próprios, ok? Então, o que acontece com isso? Se a gente não entende essa história, se a gente não trabalha isso com o bebê, sobre o momento, o timing certinho da gente parar de ofertar o conforto para que ele possa se organizar ali naquele soninho, o que vai acontecer? Esse bebê, enquanto tiver o seio na frente dele, ou enquanto tiver um outro recurso, ele vai acordar de noite, ok? E, inclusive, essa é uma dica importante, um comentário importante. Porque, assim, tem muitas mães que falam assim, eu vou parar de amamentar, eu vou dar logo a mamadeira, porque aí eu resolvo essa história, porque vai parar de acordar de noite. Mas aí o que acontece? Aí se a mãe leva para a mamadeira o mesmo comportamento que tinha com o peito, ou seja, deixar o bebê dormir com a boca na mamadeira, o que vai acontecer? Ele vai continuar acordando nas mesmas 10 vezes. Porque, na verdade, ele não quer mamar. Ele precisa daquele recurso para voltar a dormir, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Desconstruir as associações, para que esse bebê seja estimulado a encontrar o seu soninho de uma forma mais autônoma. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem mais? Quem mais? Minha bebê não dorme, acorda várias vezes. Então, Mary, tem que olhar para como é que está a rotina, tem que olhar para todo o contexto para entender o que está acontecendo. Meu bebê dorme demais à noite, eu preciso colocar o despertador para eu acordar, qual tempo devo fazer isso? Conversa com o pediatra.
tá? Como eu te falei, eu não vou ousar entrar nessa seara, não. Porque o pediatra vai conhecer melhor o seu bebê, ele vai saber exatamente qual é a necessidade dele em termos de frequência e também em quantidade, tá bom? Bom, gente, continuando aqui, aí finalmente tem muita gente que fala assim, olha, tem aqui a Geni que falou, meu bebê tem 15 meses, ele dorme 10 horas noturnas sem despertares e uma soneca de 2 horas, está ok? Então, de novo, as tabelas falam que os bebês têm que dormir nessa faixa etária por 13 horas e meia, 14 horas durante um dia inteiro, durante 24 horas, tudo bem? O seu bebê está dormindo 12 horas. É pouco? Pode ser. Quem vai dizer isso? Ele. Então você vai olhar para como é que está o comportamento dele, tá? Então você vai entender como que ele está reagindo àquilo tudo. Então assim, se você está percebendo que ele não está fazendo despertar nenhum durante a noite, se você está percebendo que ele está super bem durante o dia, essas 12 horas estão suficientes para ele. Tudo bem? É isso que você tem que olhar. Mudanças com o bebê. Isadora falou assim, qual o melhor momento para colocar o bebê para dormir no quarto sozinho? Por aqui ele tem 7 meses e eu estou no medo de fazer essa transição. A gente tem realmente muito medo de fazer esses processos, né? Mas é recomendável que fique no quarto dos pais até 6 meses. Depois dessa faixa etária, é no tempo que você quiser. É você que define isso, tá? Mas assim, até os 6 meses é uma recomendação da OMS. Mas uma dica que eu te dou. Se você for levá-lo para o quarto dele, qual é o melhor processo de você fazer isso? Uma transição gradativa. Então, quando você levar ele para o quarto dele, vá você também. Você pegue um colchãozinho, coloque ali do lado do berço dele, você durma ali durante algumas noites, para ele se familiarizar com aquele espaço, para ele se sentir seguro naquele lugar, e depois você vai se afastando dali até o dia que você perceber assim, tá na hora de eu voltar para o meu quarto, tá? Porque ele vai se sentir mais seguro com esse processo. Bom, gente, e para o final, eu separei aqui algumas falas que estão dentro de coisas que eu recebi de muitas pessoas, assim. Eu selecionei 4 aqui para vocês, mas que estão na mesma linha e que eu acho importante a gente conversar sobre isso. Roberta fala assim, te acompanho há tempos, sigo algumas dicas, mas eu não consigo seguir no dia a dia e isso me deixa angustiada. Luciana, eu me sinto frustrada porque eu escuto o que você diz, faz sentido, mas eu não tenho coragem de começar. Acho que eu não vou dar conta. Marcelo, é legal, né? Eu vi um pai falando assim, ele falou, eu queria participar mais, eu vejo minha companheira exausta com essa coisa do peito, mas eu não sei o que fazer, tem algo que eu possa fazer? Carol, a consultoria não dá para mim agora, não cabe no bolso, tem algo que eu possa fazer? Olha, gente, o que eu quero fazer a partir disso é o seguinte, a gente não precisa fazer tudo sozinha, sabe? Então, assim, existem pessoas que dão conta de fazer um processo por si só. Então, assim, vocês sabem que eu tenho um workshop aqui digital, né? E que muitas e muitas pessoas conseguem pegar aquele conteúdo, entender tudo, até porque o conteúdo está bem mastigadinho, está super didático. Então, a pessoa entende tudo o que precisa fazer, aí ela vai, se organiza, se estrutura, aplica e faz aquilo no seu dia a dia, tá? Mas existem muitas pessoas, e isso é da característica de cada um, gente, e que é ampliado pelo contexto agora da maternidade. Que às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, eu não tô dando conta de fazer isso, eu não sei o que fazer. E eu fico angustiada, porque eu tento fazer um dia e não dá certo, aí eu não sei o que eu tô fazendo de errado, acho que eu não dou conta mesmo, que aquilo não é pra mim. Então o que eu te falo é o seguinte, busque uma ajuda. Busque uma pessoa para estar com você nesse dia a dia dessa implementação, para que essa pessoa possa segurar a sua mão e falar, ei, calma, não deu certo desse jeito, vamos tentar de outro jeito, vamos tentar de uma outra forma, porque isso vai fazer diferença para você no dia a dia, certo? Então, assim, não deixe de pedir ajuda. E para você que diz assim, mas esse trabalho é muito caro, não cabe no meu bolso, assim, eu gosto de deixar esse olhar sempre, que é o seguinte, quanto que custaria, quanto que você acha que valeria você fazer com que o sono seja resolvido na sua casa, sabe? Que o seu filho, que a sua filha durma melhor, que você durma melhor, que a sua família durma melhor. Então, qual é o valor disso? Então, pense nisso, né? Pense nisso. Então, assim, a gente tem algumas despesas dentro do nosso contexto de maternidade que a gente sabe disso, que elas às vezes são tão supérfluas, né? Que às vezes não é porque o bebê tem 4 bores a mais que vai resolver a história. Mas, assim, pense nisso com carinho.
né? Que às vezes essa ajuda vai trazer para você mais qualidade de vida para a família como um todo. Então, não deixe isso de lado. Mas ainda assim, se você falar assim, cara, eu vejo valor, eu entendo, mas nem se eu parcelar em não sei quantas vezes, porque sim, existe essa possibilidade, mas nem se eu parcelar em não sei quantas vezes, é muito para mim. Bom, então agora eu quero falar para você de um novo programa que está rolando aqui e que está trazendo resultados muito positivos, que eu fiz ele com muito cuidado para endereçar exatamente essa situação que eu acabei de falar aqui agora, que eu chamo de programa Voltando a Respirar, que é o seguinte, é uma consultoria, é uma consulta que a gente faz, que a gente vai ter uma videochamada, onde a gente vai conversar por 1 hora sobre a questão assim mais urgente da sua casa, aquilo que te tira do sono, que te desestrutura, tá? O seu contexto aí, e a gente vai ter 10 dias de acompanhamento. Vai ser uma consultoria completa? Não vai ser. Mas, gente, já pode ajudar tanto. Eu tenho tido tantos feedbacks positivos, porque às vezes o que falta pra gente, mães, é simplesmente alguém que ajude a gente a voltar para um trilho. Porque às vezes a gente descarrilha ali e fica muito perdida. Então, assim, se tiver alguém que coloque a gente no trilho de volta, que fala assim, ó, é por aqui, vai, isso já ajuda muito a gente. Então, assim, foi pensando nisso que eu fiz essa proposta, porque vai ter um investimento muito mais baixo, vai ter um tempo de trabalho também inferior, que às vezes olha o tempo da consultoria e pode se assustar, né? Falar, ai meu Deus do céu, é muito tempo, né? Então, assim, não desconsidere. Eu só queria conversar isso com vocês, assim, olho no olho, né? Embora a gente esteja aqui nessa telinha de distância, mas assim, não deixe de buscar essa ajuda. Se vocês não quiserem fazer comigo, também não tem esse problema. Procura a ajuda de quem vocês confiarem, quem vocês acharem que deve ser, tá? Mas eu acho que é muito importante contar com isso, porque assim, é tanta qualidade que reside num dormir bem. Né? É muito mais do que saúde, gente. É muito mais do que saúde. É saúde, é bem-estar para a família inteira em todas as perspectivas possíveis dentro dessa história. Tá? E é importante que você traga isso para o seu filho, sim, porque ele precisa dessa qualidade também. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui quem mais que falou o seguinte. Não esqueça de falar sobre o meu bebê que se vira de bruços. Você ficou de falar hoje. O bebê, quando ele é pequenininho, que é a idade do seu, e ele vira de bruços, a gente não pode deixar ele de bruços. Ele tem que ser desvirado, ok? Então, assim, a gente só deixa um bebê assumir essa posição de bruços quando a gente cumpre dois quesitos. O primeiro deles é quando o bebê já vira e desvira muito bem, com muita habilidade. Vira, desvira, vira e desvira e tá tudo ótimo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o berço que ele dorme tem que estar, ou cama, enfim, tem que estar completamente limpo de qualquer possível objeto com risco de sufocamento. Então, o que deve ter na cama de um bebê? Um colchão bem firme e um lençol esticado, um lençol de elástico bem esticado aqui, bem preso no colchão. Ponto. Não tem travesseiro, não tem manta, não tem coberta, não tem protetor de berço, não tem naninha, não tem paninho, não tem soninho, não tem nada disso, tá? Principalmente quando o bebê está nesse processo de virar e desvirar, porque não pode ter nada que caia no rostinho dele. Agora, se o bebê não está desvirando com propriedade, a gente não deve deixar ele dormir de bruços. Ele dormiu de bruços, você vai com todo o cuidado do mundo e desvire ele para que ele não fique naquela posição. Mas, Ana, ele acorda. Né, gente? É realmente uma recomendação bastante delicada. Então, a gente vai precisar insistir nesse processo, porque realmente é um risco que nenhum de nós gostaríamos de correr. Tá? Vamos lá, o que mais? Coloquei hoje na rede para ver se dorme. Cuidado com a rede também, tá, Mary? Porque assim, a rede é um fator que pode ser esse risco que eu acabei de falar. O bebê pode virar na rede, pode cair, é delicado. Se você estiver junto, observando o tempo todo, ok. Mas no sono da noite eu não recomendo que você faça isso, tá bom? Então, minha gente, era isso que eu queria dizer. Se alguém tiver interesse aqui no nosso programa de 10 dias, me mande uma mensagem, vamos conversar sobre isso, mas busque ajuda, tá bom? Então, eu estou aqui para o que vocês precisarem. Foi muito bom o nosso papinho, tirando as nossas interferências que a gente teve aqui hoje, que me desconcentrou bastante. Peço desculpas por essa descontração, mas sigamos aqui. Uma boa semana para todo mundo, tá?
E continuem contribuindo com todas as questões, todas as dúvidas que vocês tiverem, porque é isso que faz a diferença, é isso que faz desse canal aqui um canal tão ativo, tá bom? Perdeu qualquer coisa, já sabem, né? Canal do YouTube, vocês vão encontrar todas as nossas lives lá disponíveis para vocês verem, reverem, verem de novo, quantas vezes vocês quiserem. E não deixe de divulgar o nosso canal, porque realmente, quanto mais gente tiver aqui, quanto mais participação a gente tiver, mais o nosso maravilhoso algoritmo, né, entrega a gente para outras pessoas e a gente vai ampliar a chance de ajudar e botar mais gente aqui no nosso ninho. Esse nosso espaço aqui que é todo nosso e é feito todinho para mães de qualquer lugar que queira, né, estar aqui sendo confortada, tá bom? Então fiquem bem, beijo gigante para vocês, esmagões nos bebês e até semana que vem. Tchau, tchau.